Agora, iremos dar uma olhada no que esse soldado encontrou enquanto estava de serviço. O mundo é um lugar maravilhoso e confuso. O avanço da ciência e da história e a expansão do nosso conhecimento da Terra nos dá uma visão mais abrangente do nosso mundo do que nunca. Estes últimos anos trouxeram seu quinhão de revelações científicas. Com todo o progresso que foi feito, não é de admirar que algumas pessoas não estejam a par das últimas notícias. Os relatos oculares de alguns soldados americanos, seus nomes e outras informações são confidenciais e não foram detalhados. Eu servi no Iraque e gostaria de divulgar minha história. Não quero dizer onde servi, pois desejo dar muitas informações sobre coisas estranhas que aconteceram. Foram vários objetos estranhos que foram testemunhados por mim e outros que estavam lá. Nunca contei nada às pessoas sobre isso. Não era algo que eu queria que as pessoas soubessem. Afinal, os que falam sobre esses tópicos tendem a ser rotuladas. Independentes desses objetos que aparecem no céu por volta do anoitecer. Às vezes, eles apareciam em forma de disco, enquanto outras na forma de uma esfera. O tamanho delas variavam, mas eu diria que mediam entre 3 e 12 metros de comprimento. Quando esses objetos começaram a aparecer no céu, eu e outros começamos a pensar que poderia estar ligado ao inimigo. Afinal, não era incomum ver esses projéteis nos céus. Mas essas coisas eram diferentes. Pareciam estar sob controle inteligente, podendo ir de um lugar para o outro em questão de segundos. E em uma noite em particular, um desses objetos apareceu a cerca de 1000 metros de onde estávamos. Você podia ver enquanto pulsavam. Não era como um avião ou helicóptero. Emitia luz. Sim, parecia que todo objeto era na verdade de luz. É difícil explicar como essas coisas são feitas. Uma dessas noites, essa coisa voou perto do chão, quase como se quisesse inspecionar a área. Depois disso, dispara para o céu, deixando até um buraco na nuvem próxima. Após isso, eu e meus amigos que testemunhamos esses objetos, não temos a ideia do que eram. Fazemos novas descobertas em um ritmo cada vez maior. Há uma razão para que o espaço seja um ponto de fascínio para tantas pessoas. Em nenhum outro lugar, você encontrará tantos exemplos de fenômenos surpreendentes e perguntas aparentemente sem resposta. O avião espacial militar X-37B da Força Aérea dos Estados Unidos já está circulando a Terra há mais de 700 dias, apenas algumas semanas antes do recorde de duração de voo espacial do veículo. O robótico X-37B foi lançado em sua quinta e última missão, conhecida como Veículo de Teste Orbital 5. E a espaçonave reutilizável, que parece uma versão em miniatura do ônibus espacial da NASA, foi percorrendo o nosso planeta desde então. Exatamente o que o X-37B está fazendo lá em cima continua sendo um tópico de muita especulação. As missões da espaçonave movida à energia solar e a maioria de suas cargas permanecem confidenciais. A Força Aérea costuma falar sobre o programa X-37B em termos gerais, enfatizando que o avião espacial testa tecnologias para futuras espaçonaves reutilizáveis e leva experimentos para o espaço e vice-versa. No entanto, sabemos alguns detalhes. Por exemplo, oficiais da Força Aérea revelaram que suas cargas úteis incluem o experimento chamado Espalhador Térmico Avançado Estruturalmente Embutido, que está medindo o desempenho de tubos de calor oscilantes e certos eletrônicos no ambiente espacial. A Força Aérea tem pelo menos 2 veículos X-37B, ambos construídos pela Boeing. Cada avião espacial tem 8,8 metros de comprimento e 2,9 metros de altura, com uma envergadura de quase 4,6 metros e um compartimento de carga do tamanho de uma picape. Como ônibus espacial, o X-37B é lançado verticalmente e pousa em uma pista como um avião. A primeira missão, o X-37B, foi lançada em abril de 2010
e terminou em dezembro após 224 dias no espaço. OTV-2 durou de março de 2011 a junho de 2012, acumulando 468 dias de voo orbital. A missão OTV-3, de 675 dias, foi lançada em dezembro de 2012 e pousou em outubro de 2014. E a OTV-4 terminou em maio de 2017, após 718 dias no ar. Como essa ladainha indica, cada uma das missões X-37B anteriores durou mais do que seus antecessores. Portanto, o OTV-5 pode ficar ativo por mais 19 dias, quebrando o recorde de duração estabelecido pelo OTV-4. Enquanto os seres humanos olham para as estrelas, fizemos inúmeras descobertas que só ajudam a demonstrar o quão pouco sabemos sobre o universo. À medida que nossa tecnologia continua a crescer, a humanidade começou a olhar cada vez mais de perto as inúmeras maravilhas astronômicas impossíveis de entender do universo. Embora algumas dessas maravilhas possam revelar-se nada mais do que características recorrentes de nossa intrigante galáxia, parece haver uma série de... Então hoje, em Mundo dos Mistérios, vamos dar uma olhada em algumas descobertas recentes. Desde criança, conhecemos e dedicamos canções à arquitetura do lugar onde viemos, o Sistema Solar. Uma estrela rodeada por 8 planetas, sendo que Mercúrio é o mais próximo do Sol, enquanto Netuno é o mais afastado. A maioria dos planetas, exceto Urano e Netuno, já era conhecida na antiguidade, e nesse sentido avançamos pouco desde a invenção do telescópio. No entanto, nos últimos anos encontramos, além de Netuno, uma série de grandes objetos rochosos que englobamos com o nome de objetos transnetunianos, ou Cinturão de Kuiper, em homenagem ao astrônomo Gerhard Kuiper, que previu em 1951 sua existência. São milhares de corpos gelados, na maioria menores do que a Península Ibérica ou Minas Gerais, se fossem tridimensionais, que são, literalmente, os escombros do processo de formação do Sistema Solar. O Cinturão de Kuiper contém 2 objetos muito famosos. Um é Plutão e o outro é ERCOT, o mundo mais longínquo já estudado de perto por uma espaçonave, a New Horizons. A maioria dos corpos presentes no Cinturão de Kuiper se move como seria de se esperar devido à influência gravitacional mútua gerada pela presença dos 8 planetas e do Sol. Até aqui, tudo bem. O problema é que desde 2004 têm sido encontrados vários objetos nessa área do Sistema Solar com movimentos peculiares. Com a descoberta matemática do planeta Netuno, fomos ainda mais longe, e os movimentos inexplicáveis de objetos no Sistema Solar continuaram inspirando previsões da existência e, muitas vezes, da localização de objetos nos limites do nosso entorno imediato. Assim, apesar de Netuno ter sido acrescentado aos cálculos, continuavam existindo pequenas discrepâncias nas órbitas observadas e calculadas dos planetas gigantes, o que motivou a busca pelo planeta X, o que motivou a busca pelo planeta X, até mesmo com a construção de um observatório, o de Lowell, no Arizona, que finalmente levou à descoberta de Plutão. Plutão é um planeta anão desde 2006 e, voltando à nossa história, tinha muito menos massa, 3.200 vezes menos, do que o planeta X, que estava sendo procurado. Finalmente, as medidas revisadas da massa de Netuno pela sonda Voyager 2 arrumaram a bagunça das diferenças de órbitas dos planetas gigantes e eliminaram a necessidade de um corpo maciço nos limites do Sistema Solar. Até alguns anos atrás.
Esse movimento não pode ser explicado pela influência dos corpos grandes que conhecemos e sugerem a possível existência de um planeta que ainda não vimos, mas que estaria a uma distância de 300 a 800 vezes mais longe do Sol que a Terra. Seria um planeta grande, com uma massa entre 5 e 10 vezes a do nosso, com uma órbita moderadamente inclinada, 15, 25 graus, e alongada.